Histórias de minha avó. Capítulo 22. Os 12 que não podiam esperar. Isso parece coisa dos velhos tempos. Como me sinto grato por voltar ao trabalho, disse Tiago White, enquanto empilhava mochilas e sacolas no compartimento de bagagem do trem. John Andrews virou um dos assentos para que os dois pudessem ficar de frente um para o outro. Eu também me sinto agradecido por gozar melhor saúde desde que comecei a praticar as instruções que Deus nos deu acerca de um viver saudável, disse ele. Os dois homens se sentaram juntos. A Sra. White colocou a caixa do lanche no assento que ficava à frente deles e sentou-se ao seu lado, deixando sua sacola de mão contendo os manuscritos e o material de escrita onde pudessem ficar à mão. Era final de outubro e estavam a caminho da costa leste para visitar igrejas. Depois de algumas semanas no estado do Maine, foram para New Hampshire. Na estação de Hillsborough, um grupo os esperava. Um percurso de 20 quilômetros em meio à chuva misturada com neve levou-os à casa de Cyrus Farnsworth, perto da vila de Washington, pouco antes do início do sábado. A Sra. Farnsworth era filha de Raquel Preston, a Senhora Batista do Sétimo Dia, que havia levado a mensagem do sábado aos adventistas em 1844. Durante o jantar, envolveram-se numa animada conversa. Sra. Farnsworth, entendo que o seu esposo e o irmão dele, William, foram os primeiros adventistas do sétimo dia no mundo, disse John Andrews para sua anfitriã. Exatamente, Pastor Andrews. Os folhetos que os convenceram de que o sétimo dia é o verdadeiro sábado foram alguns dos que minha mãe distribuiu entre seus amigos adventistas, concordou a Sra. Farnsworth. Eu tinha só 17 anos de idade quando li um desses folhetos, acrescentou o pastor Andrews. Morávamos em Paris, estado do Maine. Marianne Stowell e o seu irmão Oswald, ambos com idade próxima à minha, leram o folheto do pastor Preble e guardaram já o sábado seguinte. Na segunda-feira, entregaram-me o folheto e eu guardei com eles o seu segundo sábado. Depois, demos o folheto aos nossos pais e eles guardaram o terceiro. Em pouco tempo, 7 famílias adventistas na vizinhança se reuniam para prestar culto no dia santo de Deus. Éramos realmente sinceros, pois esperávamos que Jesus viesse logo e queríamos ser obedientes em todas as coisas, a fim de podermos estar preparados para encontrá-lo. Frederick Wheeler, nosso pastor, começou a pregar acerca do sábado, e a seu tempo quase toda a congregação começou a guardá-lo, acrescentou a Sra. Farnsworth. Foi assim que a igreja de Washington, New Hampshire, se tornou a primeira igreja adventista do sétimo dia no mundo. Quase todos os membros, incluindo os fundadores originais, se tornaram adventistas do sétimo dia. Por quanto tempo vai ficar conosco, Pastor White? Nossos planos de viagem nos permitem ficar 5 dias aqui. Esperamos, nesse itinerário, visitar o pequeno grupo em Buckbridge, estado de Nova York. Sabe, eles alegam ser os primeiros adventistas do sétimo dia a construir sua própria casa de cultos, embora a primeira igreja em Battle Creek tenha sido construída na mesma época, respondeu o pastor White. O Espírito do Senhor me impressionou no sentido de que sua igreja precisa de ajuda, disse a Sra. White. Duvido que haja uma igreja em algum lugar que precise mais de ajuda do que a nossa, respondeu Cyrus Farnsworth. Não muito depois de começarmos a guardar o sábado, em 1844, o pastor Wheeler foi trabalhar no estado de Nova York. Durante anos, ele sustentou sua família enquanto pregava. Ficamos sem pastor a maior parte do tempo, durante esses 23 anos. Alguns de nossos membros se tornaram mundanos,
e muitos de nossos jovens não são convertidos. O marido de uma de nossas fiéis irmãs tem escrito coisas maldosas acerca dos adventistas. Ele disse aos nossos jovens, Sra. White, que a senhora inventa as histórias que relata nas visões e que ninguém precisa prestar atenção a elas. Creio que Deus a enviou para cá a fim de ajudar-nos. No sábado pela manhã, o pastor White pregou na pequena igreja de Washington e a Sra. White falou à tarde. O pastor Andrews se encarregou das reuniões noturnas realizadas na casa da família Farnsworth. Enquanto a Sra. White falava numa das reuniões, reconheceu na congregação várias pessoas que tinha visto em visão e para as quais havia recebido mensagens especiais. O senhor e a senhora Newell Mead haviam suportado grande tristeza e aflição e estavam desanimados. A Sra. White disse que havia sido instruída em visão a contar-lhes que Deus os amava e os faria passar em segurança pelas provações. A Sra. White disse a uma jovem senhora, casada com um homem não convertido, que ela devia fazer o que sabia ser correto e não permitir que seu marido a forçasse a violar a consciência. Outra moça havia começado a jornada cristã, mas estava afastada. A mensagem para ela era de que havia cometido um erro ao escolher amizades não cristãs. Enquanto a Sra. White falava, um rapaz de 19 anos pensava, ali sentado. Quem dera que ela se dirigisse ao meu pai. Como se lesse os pensamentos dele, a Sra. White se dirigiu ao pai do rapaz e disse: Vi que esse irmão é escravo do tabaco, mas o pior de tudo é que ele tenta enganar os irmãos, fazendo-os pensar que ele abandonou o vício, conforme prometera quando entrou para a igreja. Algum tempo antes disso, enquanto trabalhava com seu pai no bosque, o rapaz havia visto uma mancha marrom na neve, e seu pai, rapidamente, cobrindo-a com neve para ocultá-la. Agora, observando o rosto de seu pai ficar vermelho diante da repreensão da Sra. White, o jovem pensou: com certeza, ela é uma profetisa verdadeira. Só um anjo poderia ter-lhe mostrado essas coisas. Quando a Sra. White terminou, aqueles para os quais ela havia falado se colocaram em pé, um após o outro, e admitiram que era verdade aquilo que ela havia dito a seu respeito. Com lágrimas, pediram perdão a Deus e uns aos outros. Pais se confessavam aos filhos e os filhos aos pais. Até o homem que havia dito e escrito coisas maldosas acerca da Sra. White e dos adventistas pediu perdão humildemente. E quem era o homem que estivera mascando fumo? Era William Farnsworth, o próprio que anos antes se havia colocado bravamente em pé ao declarar que, independentemente do que seus irmãos decidissem fazer, ele guardaria o sábado de Deus. Durante anos, havia sido ancião da igreja. Ele havia abandonado o tabaco muitas vezes, mas o desejo voltava sempre com tanta força que ele comprava mais uma porção, escondendo-a onde pudesse mascá-la de vez em quando ao estar só. A partir daquele dia, travou a luta e, finalmente, com muita oração, obteve completa vitória. E quem era o filho que havia visto o pai esconder o tabaco na neve? Era Eugene Farnsworth, que se tornou uma evangelista adventista de grande êxito. A quarta-feira seguinte era o dia do Natal. Na reunião daquela manhã, foi feito um apelo para as crianças e os jovens, e 13 ficaram em pé, dizendo que queriam seguir a Jesus. Foi o Natal mais feliz para aquele grupo de adventistas em Washington, New Hampshire. As crianças ficaram tão radiantes por entregar o coração a Jesus que quase se esqueceram da troca de presentes. À tarde, Orville Farnsworth levou seus presentes aos primos, Fred e Rosella Mead. Vem até meu quarto, disse Fred. Depois, trancando a porta, disse a seu primo: Orville,
Vou ser missionário. Você, missionário? Com certeza está brincando. Não, Orville, não estou brincando. Pena que você não esteve na reunião desta manhã. Acho que você também teria se colocado em pé e prometido ser cristão. Orville havia perdido a reunião porque era sua vez de ficar em casa com os 4 irmãozinhos. Fred agora insistia com Orville para que entregasse o coração ao Salvador. Juntos, ajoelharam-se ao lado da cama e oraram. Orville entregou-se a Jesus. No dia seguinte ao Natal, o casal White e John Andrews prosseguiram viagem. Deixaram atrás de si uma igreja reavivada e um grupo de jovens missionários. Aqueles que se tornaram cristãos foram em busca de seus jovens amigos que não haviam comparecido à reunião. Dentro de pouco tempo, 18 rapazes e moças pediam o batismo. Seus pais lhes diziam: vocês terão de esperar até que comece o degelo do lago na primavera, pois não há outro lugar bom para batismos. 12 dos 18 disseram: não podemos esperar. Queremos ser batizados agora. Desceram até um local a uns 90 metros da casa de Cyrus Farnsworth e cortaram blocos de gelo de 60 centímetros de espessura, abrindo um tanque de água. Depois, formaram degraus no gelo, do barranco até o tanque. Não sabemos quem foi o corajoso ministro que ficou dentro da água gelada e batizou aqueles 12 rapazes e moças. Ao saírem da água, eram envolvidos em roupões e cobertores e mandados correndo para casa, colina acima. Os outros 6 foram batizados na primavera. Em anos posteriores, 3 daqueles jovens se tornaram presidentes de associação, 3 se tornaram ministros e missionários no exterior e 3 das moças se tornaram obreiras bíblicas. Durante 50 anos, Eugene Farnsworth, um dos 18, proclamou a mensagem nas grandes cidades da América do Norte e na Austrália. Teve a alegria de ver centenas de conversos. Sua irmã mais jovem, Loretta, foi a primeira obreira bíblica de nossa denominação, tanto quanto sabemos. Durante sua longa vida, levou centenas de pessoas ao Salvador. Estudava a Bíblia com as famílias, escrevia para seus jovens amigos e visitava pacientes nos hospitais. Posteriormente, seu esposo, A.T. Robinson, foi capelão no Hospital Melrose, onde ela passava muito tempo com os pacientes. Estes desabafavam suas aflições ao pé de seu ouvido atento e ela orava com eles, lendo-lhes preciosas promessas da palavra de Deus. Muitos dos filhos e netos daquele grupo de missionários que se pôs em pé no dia do Natal e testificou de sua intenção de tornar-se cristão, são obreiros hoje também, tanto em sua pátria como em terras estrangeiras.